paz seja convosco, exaltado seja o nosso Deus, para sempre, irmãos, aleluia, em todo tempo, Ele é exaltado e glorificado. Eu já louvo ao Senhor por esse dia, por essa semana, né, irmãos, que a gente conseguiu, aleluia, concluir, estamos concluindo, a verdade é essa, e nada seria se não fosse a bondade, a misericórdia e a benignidade do nosso Senhor. E aí, como é que foi aí os seus dias, né? Para uns, irmãos, calmo. Para outros, né, irmãos, com muitos desafios. Mas louvado seja Deus, porque você chegou até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque você conseguiu. E Deus vai continuar, ó, segurando nas tuas mãos. E você vencendo com Ele. Porque não tem vitória a não ser a gente estando com Ele. E você vencendo dia após dia. Porque é essa a vontade do Pai para a tua vida. E eu já quero agradecer a você, oh amados, as orações, as ministrações, as intercessões, irmãos, as palavras, os comentários também. Eu agradeço a você por tudo isso, por você estar aqui, aleluia. E é por isso que existe este momento profético, é por amor à tua vida. Que Deus, Ele me coloca, me capacita aqui, porque de mim mesma não tenho e não sou nada. Mas é a graça dEle na minha vida. E o Senhor também expressando o amor que Ele tem por você, ao ponto de fazer chegar aí aonde você está. O momento profético, a palavra do Senhor, que vai abençoar, que vai direcionar a tua vida dia após dia. Por isso, minha gratidão. E já peço, você que não está inscrito no meu canal, não perde tempo não, amado, minha amada, se inscreve. Estamos aqui, irmãos, segunda e sexta, louvando ao Senhor, recebendo dEle. E aí, cada dia a gente vai propagando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, curta, comente, compartilhe e vamos juntos, né, irmãos? Vivendo a cada dia essa graça que o Senhor, Ele estende as nossas vidas dia após dia. E neste momento, irmãos, eu quero dividir com você aquilo que está escrito em 1 Samuel, capítulo, aleluia, 17. E eu quero ler somente o versículo 37, que vai dizer assim, ó. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor é contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, irmãos, ela vai fazer menção de quando Davi, ele se dispõe, né? Ele se coloca a pelejar contra aquele filisteu, contra aquele gigante. E aí estavam ali todos naquele arraial, né, irmãos? O gigante lá, todo imponente, no seu lugar, né? Ali ele marcando aquele território, dizendo, ninguém, eu sou grande, eu posso, ninguém me vence não. E muitos homens ali, né, com medo dele, sem querer enfrentar, né? Aí vem um pequeno Davi, aleluia. Aí vem aquele menino, louvado seja o nome do Senhor, cheio, irmãos, de ousadia, de autoridade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a autoridade, a coragem, sabe, irmãos, até mesmo aquela vontade que ele tinha, não era dele mesmo. Você sabe o que é? Era porque ele sabia o Deus o qual ele cria, o Deus o qual ele servia e temia. Você está entendendo? A começar, irmãos, nas grandes batalhas da vida, nas grandes lutas que a gente venha enfrentar na nossa vida. Primeiro, a gente tem que saber, aleluia, quem é que está do nosso lado, de que lado é que eu estou, do que perde ou do que vence, de que lado é que eu estou, de que Deus o qual é que eu estou servindo, que Deus é que está comigo. Você está entendendo? E essa era a certeza que Davi ele tinha. Ele viveu, irmãos, muita experiência quando ninguém o via.
Ali, quando ele estava cuidando, né, das ovelhas do seu pai, ele viveu experiências, matando o leão, tirando a ovelha, né, da boca do leão, matando aquele urso. Então são experiências que muitas das vezes a gente até questiona, não é verdade? Ah, Senhor, por que isso? Ah, Jesus, isso de novo? Ah, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Ei! Se alegra aí no Senhor, porque tudo está cooperando, tudo está contribuindo para que você tenha experiências, aleluia, não só para contar, mas também para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida, para que todos entendam e vejam a que Deus você serve, a que Deus você teme. Você está entendendo isso? E aí naquele diálogo, naquela conversa, Davi ele olha para todo mundo e diz, meu Deus, né, como que estava dizendo assim, não tem ninguém que venha se dispor, que venha ter essa coragem de lutar contra esse gigante. E aí quando ele vai diante do rei, ele diz, não, eu posso. Você está entendendo? Eu posso. Oh, amado, quando a gente tem Deus, a gente vive na certeza da vida. Ainda que tudo você olhe e veja errado, mas você continua com aquela certeza do Deus o qual Ele é na tua vida. E aí naquele diálogo, naquela conversa que Davi tem com o rei Saul, ele diz, olha, eu vivi essas experiências, é pouca, mas para mim foi muito. Você está entendendo? Para você não pode significar muito, mas para mim significou, porque foram nelas que eu vi de que Deus ele era comigo. Era como que Davi estava dizendo isso. Aí ele vai e diz, irmãos, olha, matei o urso, matei o leão, e o que é esse gigante? Eu vou contra ele. E esse filisteu, ele não vai me vencer não, mas ele vai ser vencido. Aí vejo que o rei Saul abre a boca e diz para ele, olha Davi, vai, né? Vai-te embora, porque o Senhor é contigo, amados. A gente precisa ter certeza do Deus o qual nós servimos. Precisamos ter certeza, mesmo da batalha, mesmo, sabe, irmãos, das grandes lutas que a gente vem enfrentar. Seja um leão, seja um urso, seja um gigante, aleluia. E aí, como ele diz, o que é esse filisteu diante até mesmo daquilo que eu já venci e do Deus que está comigo. Por isso é o Senhor aqui dizendo para a minha vida, para a tua vida. Em muitas batalhas, irmãos, que a gente vem enfrentar, porque a vida é assim, é de batalhas. A gente dorme, a gente acorda, a gente enfrenta a guerra. É luta, é batalha, seja na nossa vida, né, pessoal, seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na rua onde você mora, seja em qualquer situação. A gente sempre vai enfrentar batalhas. É certo de que tem umas que você olha e diz assim, não, essa aqui eu consigo. Não é assim? Não, essa aqui eu consigo vencer. Mas tem outras que aparece, que surge, sabe, irmãos? Surpreende as nossas expectativas, surpreende as nossas vidas, ao ponto de você dizer, meu Deus, e agora? Como é que eu vou vencer essa situação difícil? Como é que eu vou vencer, sabe, essa batalha, isso que surgiu, isso que está à minha frente, que eu preciso transpor? Como eu vou vencer? E aí, aleluia, a história de Davi, irmãos, ela nos ensina que em meio a muitas coisas da vida, aliás, ou melhor dizendo, em tudo, em todas as situações das nossas vidas, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter força, aleluia, temer ao Senhor, porque é dele que vem a nossa força. Temer a Deus e saber, aleluia, que nós temos um Deus que ele não perde batalha. É por isso que eu digo, irmãos, como falei no início, de que lado é que você está e de que lado é que você quer continuar. É daquele, aleluia, que nunca perdeu batalha, ou daquele que perde batalha? Você está entendendo? Se tem um grupo ali para lutar, para guerrear, para vencer, e aí você vai dizer, escolhe o lado que você quer ficar. Você nunca vai querer, né, escolher o lado que está perdendo, ou então que você vê que pode perder, mas você vai escolher aquele lado que é forte.
não é verdade? Aquele lado que é articuloso, que vai saber como lidar, você está entendendo? Assim é o nosso Deus. Ele é poderoso. Só Ele, irmãos, vence todas, porque não tem nenhuma, desde Gênesis, Apocalipse, a gente ainda não viu, até mesmo, irmãos, o Senhor perder batalha. Até aqui Ele é Deus e continuará sendo Deus, vencendo todas as coisas, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E aí o Senhor te pergunta: que lado é que você quer ficar? Ei? Aleluia. É o Senhor dizendo para a tua vida nesse dia de hoje: essa situação, você já venceu muitas filhas, você já venceu muitas filhos. O que é essa situação diante, aleluia, do meu poder, do que eu tenho preparado para você? E é por isso que Jesus, Ele te diz: o que é essa situação? Lembra? Daquele momento difícil que estava você sozinho, que você achava que você não iria vencer, e olha você aqui, aleluia. E é o Senhor dizendo para as nossas vidas: ei, caminha, continua com a tua fé, com o teu coração no Senhor. Teme ao Deus do céu, ao Deus da terra, ao Deus que fez e que criou todas as coisas. Caminha, continua, não para, não olhe até mesmo as situações, porque o Senhor, Ele é contigo, e com Ele não tem situação difícil, com Ele não tem situação nem batalha impossível, mas Ele está dizendo: ei, eu venci, aleluia, eu venço e continuarei vencendo todas as batalhas, porque eu sou Deus, aleluia. E é o Senhor dizendo: assim como o Senhor livrou naquele momento, irmãos, Davi, ele não estava sozinho, mas o Senhor estava com ele, aleluia. E nas batalhas, irmãos, é a primeira sensação que a gente sente, de que a gente está sozinho, de que a gente está sozinha, mas a gente não está sozinho não, aleluia. O Deus que vence todas as coisas, Ele é por nós. O Deus que age, aleluia, Ele é por nós. E é por isso que o Senhor está dizendo: ei, louvado seja o nome do Senhor, tenha coragem, tenha ânimo. O que tiver de você enfrentar na tua vida, não recua não, mas continua, avança, porque o Senhor que garante, aleluia, é o Senhor que garante a tua vitória, assim como Ele tem garantido todas as situações até aqui. É Ele dizendo: sou Deus, aleluia, para garantir livramento, para garantir vitória, para garantir o impossível na tua vida. E assim como o rei Saul, ele falou com Davi, né? Vai Davi, vai embora, vai pelejar contra ele, vai lutar, porque Deus, Ele é contigo. E é o Senhor dizendo: não tema não a essa situação, não tema a esse momento, a essa batalha, que parece até, né, que as armas, sabe, já até você não sabe nem mais as munições, nem mais como articular diante da situação. E é o Senhor dizendo: não para não. O gigante, ele pode ser grande, mas eu sou maior na tua vida. O gigante, irmãos, ele pode ser, sabe, mostrar, sabe, que está no domínio, sabe, que aquele território é dele. Mas eu sou Deus que tem o controle de tudo. E assim como Saul, ele disse a Davi, é Jesus também dizendo para as nossas vidas: ei, prossegue, caminha, persevera, porque o Senhor, Ele é contigo. Ei, nessa situação aí, o Senhor, Ele é contigo. E é Ele dizendo: sou Deus de vitória, e eu, filha, e eu, filho, sou a tua vitória. Que Deus te abençoe, agracie o teu dia com paz, com livramento, que seja contigo nesse final de semana. E que você, sobretudo e acima de tudo, reconheça de que Ele é grande e poderoso, e de que Ele está contigo.
Fica nessa paz, nessa graça. Te guarda em oração. Eu deixo aqui o meu abraço e registro também toda, irmãos, a minha gratidão. Que Deus vos abençoe.